Boa noite. Boa noite a todos, a todas e a todos. É bem difícil, mais uma vez, a gente está nesse rolê, depois de uma perda de uma criança, na ponta do fuzil do Tarcísio. A gente fala que não é quem apertou o dedo, mas sempre quem mandou o dedo funcionar, legitimando as mortes. Nós, como Mãe de Maio, nós repudiamos esses fascistas que tiram a vida dos nossos filhos. Há 19 anos da impunidade do massacre de maio de 2006, a marcha fúnebre prossegue nessa cidade, nesse estado e na Baixada Santista. Nós temos o dever de não deixar Tarcísio fazer laboratório para o seu ego previdencial, dessa tese fascista que ele construiu usando os corpos negros, pobres, moradores de favela e de periferia. Nós não podemos aceitar, nós não podemos naturalizar a morte. Ela dói no peito de uma mãe que pariu, de uma mãe que criou com toda dificuldade e perder seu filho no estalo para saciar um poder fascista, neofascista, que está no estado de São Paulo. Ele não é meu governador, ele nunca foi, ele nunca vai ser meu presidente, porque enquanto tiver útero fértil, doendo, sangrando, nós vamos continuar gritando que não vamos aceitar esse massacre. E olha que nós passamos o Natal e o Ano Novo, que vai completar um ano, acudindo as mães. Porque o que reza para nós é o acolhimento dessas mulheres. Porque não tem um acolhimento por efeito colateral de fascista. Não tem acolhimento. O acolhimento quem dá é uma de nós, por nós, quando a gente fala. É nós por nós sempre. E nós não podemos deixar um minuto de silêncio. Nós não queremos um minuto de silêncio. Enquanto não houver justiça, não haverá paz. Eu não sou da paz. Eu não vou ser da paz nunca. Enquanto esse filho da puta continuar matando nossos meninos. A paz é branca. Ela não me pertence. Ela não pertence à favela e à periferia. A paz é branca. A paz, ela quer só nós no cemitério ou dentro do sistema prisional. Uma vergonha, eu fiquei com vergonha na quinta-feira passada, porque nós estávamos em São Paulo com mais de 40 países da América do Sul e da América Latina também, e trouxemos eles para denunciar o Brasil de fora para dentro. Nós não podemos aceitar. Eles não pensavam nessa tese que a gente tinha defensores de direitos humanos de fora do Brasil no dia do cortejo do Rian. E nós subimos o morro. Nós descemos de São Paulo com o ônibus. E a gente tira o chapéu, porque nós destruímos um trabalho que ia ser feito no Jardim São Manuel, para a gente mostrar que nós temos duas cidades. A cidade da Palafita, onde o sangue escorre 24 horas. E a gente tem outra cidade que patrocina esse extermínio na nossa ZN, nos morros. Nós estamos com a DPF das favelas sendo votada no Supremo Tribunal Federal.
para que se acabe as operações nas favelas e nas periferias. Nós somos amiga da Corte, nós somos amiga do Supremo Tribunal Federal, nós somos lei aqui nessa terra, aqui, ó, nessa cidade de Santos. De 12 a 19 de maio é o dia desses meninos, a memória desses meninos, porque precisa da memória. Nós sobrevivemos da memória dos nossos filhos, porque nós criamos, nós sofremos para dar uma vida digna para os nossos filhos. E depois o Estado vem, tira a vida dos nossos filhos como se fosse barata. Nossos filhos têm nome, sobrenome e residência fixa. Nossos filhos não é suspeito. Suspeito é os bandidos de farda que tiraram a vida dos nossos filhos. Eles são os verdadeiros crimes organizados. Porque as facções estão presas. As facções estão presas. E se as facções, se elas sobrevivem, é através do arrego. E esse arrego precisa falar, porque foi o arrego, foi a corrupção que ocorreu em maio de 2006, a revolta. E nós damos a cara a tapa, porque nós não temos medo. Nós não temos medo porque a bala que atingiu o meu filho, atingiu eu primeiro. Não podemos ter medo da bala, jamais. Nós não podemos ter medo da bala. E vamos continuar sangrando o Tarcísio e a corja dele, porque nós não temos que dar um passo atrás. Nós não vamos dar um passo atrás, nunca. E não tem minuto de silêncio. Não existe minuto de silêncio. Mas existe, sim, uma vida inteira de luta. Eu quero agradecer também ao Fábio, que está aqui representando a Ampará, a Associação de Familiares de Presos e Presas. E dizer que também a gente agradece a Comissão AIDS de Direitos Humanos, a gente agradece ao Fórum de Segurança Pública, a ouvidoria das polícias. A gente tira o chapéu ao nosso ouvidor. A gente agradece também ao mandato da nossa vereadora Débora Camilo, que sempre nos apoiou. E dizer também a todos os parceiros do sindicato que nos ajuda sempre, está sempre colando com a gente. A gente continua agradecendo ao Conecta Direitos Humanos. A gente continua agradecendo ao Padre Júlio Lancelotti, que abraçou essas famílias. E a gente continua gritando: quando é que a Baixada Santista vai acordar? Quando é que nós santistas vamos acordar? E virar o jogo, virar a chave. Nós precisamos virar a chave. Nós não podemos esperar acontecer. Quem sabe faz a obra, não espera acontecer. Ou a gente continua construindo e ouvindo as Mães de Maio, que ela sabe a receita do enfrentamento ao fascismo, ou a gente vai continuar contando corpos dentro das favelas da periferia. Eu estou aqui com as Mães de Maio, a Sônia, a Ilza, que nós há 19 anos, nós demos as mãos uma para a outra. Nós nunca, o movimento Mãe de Maio nunca rachou. Tem que parar de rachar, porque só quem pega é nós. Nós precisamos se unir. A gente não tem nenhum melhor do que o outro, porque a pedra vai cair no telhado. Eu vim do Ceará, fui fazer formação nas mães no Ceará, e tem que ver que modelo é o Ceará. Mudou. Ministério Público, Defensoria Pública, caçaram todos os grupos de extermínio. E aqui no estado de São Paulo todo mundo é pacífico. Eu fico de bobeira. Só que ver a situação só quando é midiático, gente. Quando a luta é midiática, ela é falaciosa. Nós não podemos aceitar, sabe? É difícil.
Mas a gente temos sim. A gente, de vez em quando, a gente dá um puxão de orelha, mas com carinho de mãe. E dizer que não vamos esperar mais acontecer. Vamos continuar nas ruas, unidos de mão dada. A gente não pode ter esse revanchismo. A gente precisa alimentar, sabe, muito mais a turma de baixo. A gente precisa alimentar a turma de baixo que está desesperançosas. Eu tenho esperança de ver meu país, de ver minha cidade tomar as ruas e dizer: basta de fascismo, basta de nazismo, basta de racismo. E também gritar sem alegria: a polícia mata pobre todo dia. Sem alegria, 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 a polícia mata pobre todo dia. Eu queria agora saber se algum familiar do Rian está presente. Se quer ter uma fala. Thalita. Ilza. Sônia. Vem aqui vocês duas. E a Karina. Será que consegue falar? Eu queria que vocês chamassem também a mãe do Grego, se ela dá uma palavrinha aqui, que nós vamos acolher ela. Boa noite a todos. Boa noite. E a todos, a todos. É assim que a Débora fala, né? É muito importante a gente estar aqui hoje, né? Acolhendo a mãe do Gregory, acolhendo a família, acolhendo a mãe do Rian. Que não é possível continuar essa matança agora de criança. Eles estão acabando com o nosso país, o futuro do país. As crianças não podem ouvir falar tiro, elas se abaixam. Nossa, eu achei aquilo assim, uma coisa horrível. Uma criança, quando vê uma palavra tiro, ela se abaixar, sabe? As crianças não podem mais viver. O jovem não pode mais viver. O jovem favelado, o jovem periférico, o negro. Nós estamos aqui, gente, para lutar. É que nem a Débora falou. Quando é que a Baixada Santista vai acordar? Quando? Porque até agora todo mundo é passivo nessa luta. E fica só nós. A menina estava falando, é só as mesmas pessoas. Só nós. E temos que lutar. Vamos buscar esse povo para lutar pelos nossos jovens, pelas nossas famílias, pelas nossas crianças. É isso. É muito prematuro, sabe? Uma perca assim é bem difícil. Ela já é uma vitoriosa de estar aqui. E a gente sabe das dificuldades que tem uma mãe quando perde um filho.
a gente não tem força para nada. E quantas mães de maio já não está mais com a gente, porque o que resta para nós é doença dos oportunistas. E uma doença que pega é a doença do câncer, que ela aparece, o câncer nos órgãos reprodutor. Eu tenho que falar que é nos órgãos reprodutor dessas mulheres, no útero, nas trompas e no ovário, e também nas mamas, né? Nós perdemos várias mães assim. A gente tem várias mães em cima de uma cama, as mães de maio de 2006, mas a gente também tem mãe de 2012, né? Tem de 2010, da chacina de 2010, né? Que muitas pessoas esqueceram, mas nós não esquecemos, porque a gente sente a dor dessas mulheres, que as dores dela são tudo invisíveis. Nós terminamos de entregar uma pesquisa, né? Eu também passei a ser pesquisadora, nós passamos a ser pesquisadora, nós temos um grupo de mães pesquisadoras que pesquisa o genocídio do seu filho. A gente aponta aonde as investigações não conseguiram chegar. A gente também aponta concursadas aonde a perícia também não quis ver, como no caso do meu filho. Meu filho foi enterrado com projétil, alojado na espinha cervical. Depois de 6 anos, fizeram uma exumação. Veja bem, se nós tivéssemos uma perícia da medicina legal como é essa, uma perícia atrelada à Secretaria de Segurança, a gente não tem êxito. É sempre arquivamento. Eles nunca acham nada. Mas a gente também fez o curso de perito Florence. E a gente está lutando para que essa perícia seja legal, para dar os caminhos da justiça. A dor da perda de um filho, eu transformei ela em blocos de autodefesa. Mesmo não sendo acadêmica, nós mostramos que a produção do conhecimento, ela vem de dentro das favelas e das periferias, que é a solução. E com muita honra eu digo que nós estamos no caminho certo. Nós fizemos uma pesquisa com parceria com a Universidade de Harvard, do adoecimento dessas mulheres. É cruel, gente. É cruel essas mães perder filho e elas caem na depressão, como a Verinha, uma militante que morreu lutando, e a família até o dia de hoje está abandonada. A gente não vimos uma palavra acolhedora por parte da falácia do governador dos efeitos colaterais. Porque se traz religiões no meio que a gente vê e a gente não vê os 10 mandamentos que está não matarás. A gente pergunta que Deus é esse? Se alimenta do sangue humano, da carne humana. Mas a gente acolhe. A gente está com várias igrejas conscientizando contra esse fascismo. Há o deputado Henrique, lá no Congresso Federal, que nos apoia também, é o pastor. Então a gente está tentando mudar esse modelo e parir um novo Brasil. Nós precisamos parir um novo Brasil. Nós estamos planejando ocupar Brasília para ocupar os gabinetes desses fascistas que fazem lei contra nós. Um dos maiores movimentos que cresce a cada dia é o movimento de mães. Mas não pense que elas estão só no sofá chorando. Elas estão muito bem organizadas. Porque nós vamos ocupar Brasília por tempo indeterminado. A gente não vai soltar bomba para ser um Marte.
Nós somos Marte vivo. E precisamos ser esse Marte vivo para destruir a serpente que foi chocada. Porque o Brasil não escutou as mães de maio. A serpente jamais não foi nós, mãe de maio, que chocou. A gente tem um projeto também, escute as mães de maio. A gente tem um oráculo dizendo qual os caminhos. A gente também tem que falar que a gente precisa fazer com que o Ministério Público seja público. Ainda bem que o ministro Alexandre de Moraes já mandou o presidente Lula olhar a DPF das favelas. A DPF das favelas é ressuscitar os mortos e ter uma rebelião nos cemitérios. A gente tem até uma faixa que nós não trouxemos, a rebelião do cemitério. A rebelião do cemitério vai derrubar todos os omissos desse país. E já começou faz tempo, só que ninguém deu conta. Ou a gente destrói esse projeto de morte que foi implantado no Brasil para perseguir e matar, aprisionar os nossos povos negros alforriados, ou a gente vai cair na mesma vala que caíram os nossos filhos. Nós estamos dando a letra. E essa letra é uma letra potente. Porque nós estamos determinados a parir o novo Brasil. Veja, se vocês não estivessem aqui, a gente estava aqui. Porque quando a gente ganhou, em 2006, ganhamos as ruas, foram 4 mães gritando sozinha que a polícia era assassina. A gente gritando sozinha, 4 mães. Vera Lúcia Grozaga, Vera Freitas e Edinalva Santos e a Débora. Cansa lutar? Cansa. Mas cansa mais é a manobra que se faz para tentarem nos rotular. E nós somos ingovernáveis. Nós somos treta. Eu não sei, não sou Débora, eu sou treta. Porque eu não aceito falar sim, senhor. É não, senhor. Eu tenho a minha carta de euforia. Mesmo que negaram a vida do meu filho. A vida do meu filho, eu não perdi meu filho por acaso. Ele me determinou a missão. E eu vou levar essa missão pro túmulo. Eu levo essa missão pro túmulo. A gente não quer puxadinho de governo. A gente não quer nada do governo. A gente quer política pública. A gente não somos projeto. A gente quer política pública. A gente não quer decreto como foi oferecido para nós. Nós queremos política pública. Decreto vem outro fascista e vai e tira o nosso decreto. Nós queremos lei. Nós vamos buscar essa lei. A lei da reparação psíquica e econômica social para essas mulheres. Está no caminho. Ela está no caminho. Ela está nas comissões da Câmara Federal. E nós vamos conquistar. Porque Santos ficou pequeno. São Paulo mais ainda. O Brasil mais ainda. E nós ganhamos o mundo. Eles nunca imaginavam que eles matavam nossos filhos, mas davam fermento como se fosse fermento de bolo para a gente desmascarar esse sistema. Porque nós desmascaramos esse sistema. Esse sistema não consegue nos engolir. Eles não conseguem engolir porque a gente não somos alienada. Nós não queremos nada pronto. Nós queremos correr atrás e fazer, para fazer bem feito. Nós não queremos nada pronto. Porque a vida dos nossos filhos, ela se foi, ela não volta mais. Como meu filho disse para mim um dia, depois de morto. Ele não voltava mais e eu não queria acreditar. Até hoje a minha ficha não caiu. Meu filho era um gari da Terracom, que foi executado depois de 8 horas de trabalho. E a gente também tem que lutar, falar em trabalho, para a classe trabalhadora. Contra essa PEC de 6 por 1, que é de trabalho escravo.
Nós não aceitamos a escravidão mais. Nós precisamos bater de frente. Entendeu? Porque ser político não é profissão. E esses canalhas arrumaram o jeito de ser profissão, ser político, para fazer leis contra nós. Um bando de branco que nunca trabalhou na vida, não sabe o que é uma enxada, não sabe o que é a metade do que nós, trabalhadores empobrecidos, fazemos para o desenvolvimento desse país. E nós precisamos lutar também. Ser político é incomodar o sistema, é lutar para não ser alienados. Nós não podemos aceitar alienação. A gente, quando fala que a gente não é partidário, a gente é apartidário, porque a gente não tem jamais partidos. Partido já fala partido. Nós temos pessoas que têm coragem. E quando tem pessoas que têm coragem, a gente precisa lapidar e dar nossos corpos juntos para lutar. Precisamos de pessoas. Ocupar não é se acomodar. Ocupar é incomodar. E precisamos incomodar o tempo inteiro. Porque se a gente abaixar a cabeça, a gente é trucidada. E nós não podemos jamais aceitar. Eu queria muito, muito que a Margarete também está aqui. Minha parceira estava de cama, mas ainda está de cama. Mas para vocês verem que a luta por vidas humanas não tem como a gente ficar na cama. Porque se a gente ficar na cama, o sistema nos engole. E essa é minha companheira. A gente estava em São Paulo também, junto com a galera do colóquio. Ela não veio do cortejo, ela ficou em São Paulo, fazendo outro rolê, que não poderia deixar, né? Mas eu fiquei muito envergonhada, viu, Margarete? Quando a gente vê a rua da Palestina, sabe? Vim dizer o que a gente já sabia, que a polícia do estado de São Paulo é treinada pela polícia de Israel, que mata criança, que mata mulheres, gente. Nós estamos falando dessa polícia assassina. Nós estamos falando dessa polícia assassina. Dessa polícia que vai num cortejo para poder barrar um cortejo. Dessa polícia que ela ocupa o cemitério. E não é de hoje. E não é de hoje. Virou um círculo vicioso de intimidar. Além de matar nossos filhos, intimida famílias inteiras. Nós não temos direito de fazer o nosso luto. Ser perseguido. Quase mãe de maio foi perseguida no começo. Mas nós demos um papo reto. Mas a gente deu um papo reto. Mas agora a gente está com outros personagens. Os filhotes da serpente que sobreviveu também. Porque a serpente teve o direito de ser chocada, ainda chocou vários filhotinhos. Sabe por quê? Porque a gente somos pacíficos. A gente não pode ser pacífico. A gente não pode ser pacífico. O movimento Mãe de Maio, ele dá risada com a faca entre os dentes. Uma faca amolada. Porque a dor do útero, a luta pelo bem, pelo útero, ela é diferenciada. É muito doído. Uma mãe perdeu o filho único, como essa mãe que está aqui. É difícil, gente. A gente tem várias mães que esse sistema tira o único filho. Tem mãe que não tem mais como ter outro filho. As mães estão adoecidas. As mães precisam da mão de vocês. As mães lutam para que a juventude viva. Porque os nossos filhos não voltam mais. A gente luta por cada um de vocês que estão aqui. A gente vimos que é a nível nacional. A lei orgânica assinada pelo Lula, sancionada pelo Lula, ela não deveria ter sido assinada pelo Lula. A lei orgânica dando poder para a polícia, para fazer o que eles estão fazendo.
Não pense que o que eles estão fazendo nos morros e dentro das favelas da Zona Noroeste e do Brasil é porque eles querem, eles têm o poder, a lei orgânica. Infelizmente, o silêncio sepulcral desse massacre de maio de 2006 ainda existe com o governo progressista. Ainda existe com o governo progressista. Eu não posso deixar de falar isso. Eu não posso passar pano porque meu pano já rasgou faz tempo. Como eu queria o meu país de antigamente. E eu vou dizer mais. O que eu vi em São Paulo, mais de 17 veículos da polícia para poder barrar os estudantes que estavam fazendo manifestações por causa da demissão de 19 professores, que eles foram presos, teve uma atrocidade da polícia em cima desses estudantes. Então veja bem, gente, não vamos ter direito de fazer manifestações. Nós fazemos porque nós somos lei. Eu quero ver eles matar as mães. Mas não vamos pra rua. A gente sempre fomos pra rua. Porque a luta, ela só tem força no meio da rua. Não é no quadradinho. Não é na internet. A internet jamais vai substituir as ruas. Não vai. E a gente pretende, quando a gente ocupar Brasília, a gente vai ocupar Brasília para reivindicar o que foi tirado de nós. Nós queremos agora tudo. A gente não queremos migalha. A gente não quer migalha de cala a boca. A gente vai atrás de tudo. Nós queremos tudo. Tudo mesmo. Porque o sangue dos meninos continua escoando dentro das favelas da periferia. O verde e amarelo, kkkk, ele nunca vai apagar o sangue das vielas derramado pela ponta do fuzil do governo do estado. Fala um pouquinho. Boa noite. Eu não tenho muito o que falar depois da fala da Beta. Eu só tenho que dizer que eu estou um pouco fragilizada, um pouco não, bastante. Eu adoeci na última semana, após a gente chegar de São Paulo. Não, já fiquei em São Paulo doente. Eu peguei uma gripe bacteriana, uma virose muito forte. Eu tô mais de antibiótico, de medicamento, e eu não dei. Eu vim mesmo porque a gente não pode parar, não sabe quando para. A gente fica em casa, a gente fica atendendo as mães, tem suporte das mães do telefone, e a nossa luta não para. Mesmo doente, em cima da cama, a gente está na luta. Eu não poderia faltar, não poderia deixar de passar hoje. Agora bastante cansada, não posso andar bem malzona mesmo, no tempo. Mas é isso. A gente não pode parar. Essa luta é hoje e sempre. Porque nossos mortos têm voz, nossos mortos têm mãe. E a luta continua, gente. Beleza. Boa noite, meu nome é Heitor, eu tenho 15 anos e eu sou amigo do Gregory. Eu quero falar que o Gregory, para quem conhecia ele, o verdadeiro Gregory, ele era um moleque puro, que brincava, engraçado, gostava de jogar. Ele não é nada disso que a mídia tá falando, que ele era um traficante, porque ele não tinha nada disso. Ele era um moleque novo que gostava de viver a vida, gostava de brincar com nós. Aquilo que ele tava era ilusão, porque ele não era aquele moleque que estão falando aí. Ele é um moleque puro e legal, é isso que eu quero falar.
É cruel, né? Nós também fomos rotulada pelo Ministério Público como mãe, dona de biqueiras. E nós herdamos as biqueiras dos nossos filhos. E meu filho varreu o chão que de noite o sangue dele foi derramado. 8 horas de serviço. 7 anos na Terra Com. 7 anos sem gozar com a família no final de ano. Porque ele tinha que ir para a praia, limpar a sujeira dos turistas. Isso é cruel. E ele recebeu uma sentença no posto de gasolina quando foi abordado. Neguinho, morreu, você é ladrão. E depois nós adquirimos as biqueiras. Se nós perdemos a Vera, foi porque a gente não deixamos a Vera quebrar a cara da promotora. Além de perder a filha grávida de 9 meses, ela ainda escutou isso para tentar nos neutralizar. Uma promotora. Mas ela não criminalizou só nós. Ela também criminalizou o GAECO de Santos. E não teve a coragem de também denunciar a promotora. Amiga, o corporativismo existe. Uma luta a nível nacional para que tirasse essa denúncia dessa promotora. E ela venceu. Ela venceu porque o procurador do estado achava que a gente estava atrás de cifrão. Mas a gente queria lavar a honra dos nossos filhos. A gente queria lavar e vamos conseguir lavar a nossa honra. Porque o único meio deles nos neutralizar é nos rotular como traficante. Mal sabe ele que nós temos a consciência que dentro das favelas da periferia não tem tráfico, tem varejo. Porque o tráfico eles tomam conta nos condomínios fechados. Os condomínios fechados não tem invasão. Tem dentro das favelas das periferias. Dentro da favela e da periferia não tem plantação de droga. Dentro da favela e das periferias também não tem plantação de armas. Tudo vem de fora para dentro. A base do arrego. Então é disso, gente, que nós estamos falando. Eles sabem que nós temos essa consciência. Nós temos essa consciência porque a gente não teve tempo do luto, né? A gente não teve tempo de ficar chorando no sofá as nossas dores. Nós saímos para ter o conhecimento que é esse sistema. Quando a gente sabe que há uma macropolítica, há um projeto de morte no nosso país. E agora a gente vai depender das recomendações de um ministro que teve coragem e tem coragem. E a gente precisa continuar apoiando ele, porque para fascista e para nazista não tem anistia. Não tem anistia. Sem anistia. Sem anistia. Sem anistia. Sem anistia. Sem anistia. Eu queria saber se tem mais alguém para falar. A gente vai, se não tiver mais algum parente que queira falar, a gente vai abrir para os nossos parceiros. Eu queria ver os nossos parceiros que construiu esse ato tão simbólico, que para nós é uma locomotiva para a gente continuar sobrevivendo, porque nós sobrevivemos.